Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou o André Meirelles, diretor de alocação e distribuição da InvestSmart, e tenho o enorme prazer de estar aqui nessa noite com três feras do mercado imobiliário brasileiro, né? O Rafael Belas, head de fundo imobiliário da InvestSmart, Ricardo Matteoli, futuro gestor, né, de fundo imobiliário da Paramis. Eles vão explicar um pouco, cada um vai se apresentar aqui e explicar um pouco. E Alexandre Alfer, da Capitânia, grande parceira da InvestSmart, né? Então eu gostaria de pedir que cada um se apresentasse, né? Matteoli e Alfer, por favor, apresentem as suas casas, né, para a gente começar o nosso debate. Belas, passo para você, gente. Opa, obrigado, André. Eu sou hoje head de fundos imobiliários aqui na InvestSmart, na diretoria de locação. Espero contribuir aqui, né? Perto dessas feras vai ser complicado, mas vai ser um prazer fazer um bate-papo sobre um tema, né, que tem ficado cada vez mais popular, né, entre os investidores, que são os fundos imobiliários, né? Esse mercado não para de crescer, né? Recentemente, né, cerca de 1% aí da população, falando em números de investidores, né, passaram a investir nesse mercado. Então eu acho que é muito pertinente a gente poder trazer os profissionais desse mercado para poder dar um pouco da visão para a gente, né? Mercado esse que é em sua maioria composto por pessoas físicas, né? Então acho que às vezes o desconhecimento, né, da parte mais técnica, né, na hora de tomar decisão do que escolher para investir é fundamental. Então vamos lá, passo a palavra a vocês aí. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Matteoli, sou gestor aqui na Paramis Capital. Falando um pouco da Paramis, a Paramis é uma casa que tem mais de 15 anos já de história. Nesses 15 anos, ela vem estruturando várias operações para o mercado imobiliário, especialmente os CRIs, né, que é uma parte importante aqui da conversa que a gente vai fazer. Nesses 15 anos foram mais de 4 bi em operações, que hoje estão na carteira de vários dos fundos imobiliários que a gente vai abordar aqui. Bom, falando um pouco de Capitânia, primeiro, obrigado pelo convite, Belas e André. Para a gente, sempre um prazer estar aqui com vocês, também são super parceiros. Meu nome é Alexandre, eu sou do time de imobiliário da Capitânia. A Capitânia, para quem não sabe, é uma gestora com mais de 20 anos de histórico. A gente é focado em crédito imobiliário, infraestrutura, agro e fundo imobiliário direto. Dentro do mundo de imobiliário, que é o qual eu faço parte, a gente tem mais ou menos uns 10 bilhões investidos no setor, parte disso em CRI em dívida, parte disso em cotas de outros fundos imobiliários, o que faz da gente um dos maiores, se não o maior investidor do segmento. Começamos recentemente também uma outra estratégia direto em alocação em prédio, em equity direto imobiliário. Então, somando tudo, mais ou menos uns 10 bi investido no setor. No geral, a Capitânia tem 23 bi sob gestão também. Legal. Acho que a gente pode ir direto ao ponto, né, que eventualmente é o que mais interessa ao investidor, que no mercado imobiliário no Brasil é pessoa física, sobretudo, é como é que a gente escolhe um bom fundo imobiliário. Isso aí dá para falar uma hora, né? Mas o que é importante a gente estar de olho? Acho que eu vou começar falando aqui um pouco, porque assim, a indústria de fundos imobiliários, você tem fundo de papel, né, que são CRI, você tem o fundo de fundos, fundo de tijolo, e dentro do tijolo, diversas classes, né? Eu vou focar aqui nos fundos de papel, depois eu passo para o Alexandre e a gente continua o bate-papo, né? Mas assim, num fundo de papel, assim, para explicar, né, o conceito, ele é um fundo de renda fixa, fundo de crédito, na essência, que empresta crédito para operações no setor imobiliário. Então, o que é muito importante você analisar num fundo de CRI? Primeiro é a diversificação, né? Porque assim, a renda fixa você tem um valor esperado que você vai receber durante o contrato que você faz com aquele devedor, né? Então, assim, qual que é o grande ponto? Não adianta você concentrar muito, porque aquela renda ela é contratada, né? Então, assim, não adianta. É diferente de um fundo de ações, que às vezes você pode ter uma posição vencedora que vai levar o retorno do seu fundo lá para cima. Num fundo de CRI, como é de renda fixa, a diversificação é muito importante, né? Porque é a renda contratada. Então, esse acho que é o primeiro ponto, olhar a concentração da carteira. E aí, dentro da concentração que eu falo, pode ser tanto a concentração setorial, quanto a concentração por papel, quanto a concentração por devedor.
Tá? Então, para dar um exemplo, um fundo de CRI que tenha 10 CRIs, ele está concentrado, porque você vai ter 10% em cada papel. Agora, se for um fundo que tenha 10 CRIs, e esses 10 CRIs são todos voltados ao setor hoteleiro, por exemplo. Então, você está concentrado no papel e no segmento. E faz de conta que dentro desse segmento hoteleiro seja todos para a mesma empresa. Então, você também está concentrado no devedor. Né? Então, acho que o grande segredo do fundo de CRI é a pulverização, a diversificação, olhar a concentração das carteiras e o histórico da gestão, né? Ver os processos, né? Entender como que ele analisa aquele crédito, o acompanhamento, se ele faz uma gestão ativa depois, se ele tem uma transparência no RI. Acho que são pontos bem importantes ali para fazer uma análise inicial, assim, uma visão geral. Né? Acho que complementando um pouco, falando um pouco de outros segmentos agora acho que de tijolo, até dando um passo atrás, né? Acho que antes até de investir em fundo imobiliário, acho que é muito importante para o investidor conhecer o que é o investir em fundo imobiliário. Então, é renda variável, a cota é negociada, é D+2, é condomínio fechado, não tem um resgate, é obrigado a pagar o rendimento, 95% da receita em rendimento obrigatório é semestral, mas a grande maioria faz mensal, então é um produto de renda. Entrando mais no detalhe, acho que é importante também, já comentou agora, mas acho que conhecer a gestora que você está investindo, então entender o que é o histórico daquele gestor, o que ele já fez, quais fundos ele tem. E isso hoje em dia acho que melhorou muito, né? A transparência, você tem relatório muito bom, tem planilha de fundamento, tem time de RI super completo, qual o trimestral de resultado. Então acho que antes de qualquer coisa é entender onde você está investindo, conhecer o gestor e o fundo. Quando a gente pensa em tijolo, aí acho que o que vale mais a pena, óbvio que a gente sabe que o investidor normal, varejo, pessoa física, não consegue acompanhar tudo, é super difícil. A gente tem um time ali, planilha tudo o tempo inteiro, mas é porque o nosso dia a dia a gente vive isso 24/7. Mas acho que pelo menos entender qual a localização, né, o que ele está comprando, qual que é o prédio que ele está comprando, mesma coisa serve para tijolo, qual a pulverização, então qual o número de ativos, pulverização por inquilino também, então às vezes você tem muito concentrado em um inquilino, também tem que ficar atento. Acho que vale a pena entender também o prazo dos contratos e o tipo de contrato que ele tem, então um contrato típico ou atípico. O atípico é um contrato mais longo que não pode rescindir ou ter uma multa bem maior, sendo mais rápido. Então são alguns pontos, acho que o principal é conhecer o que você está comprando. Então qual que é o ativo, quem que é o inquilino, qual que é o risco que você está, qual a localização, o prazo dos contratos. Para shopping também, entender o portfólio que você está comprando. Então talvez não entrar tanto em detalhe, mas estudar ali e conhecer realmente os ativos. Isso é legal. Então, acho que você tocou num ponto aí que eu acho que o Matteoli poderia explicar um pouco sobre essa tipicidade do contrato, porque no fundo de crédito, né, Matteoli, a gente vê lá os CRIs, né, indexado a CDI, a IPCA, e aí tem um tal lá de, às vezes, quem abrir um relatório de fundo vai ver lá o BTS. Né? Como é que, assim, explicando de uma maneira assim, didática, né? O que viria a ser esse tipo de contrato? Assim, como que isso pode ser entendido como uma coisa boa para o fundo que tem esse tipo de contrato? Não, vou dar um exemplo aqui. Pensa assim num terreno vazio e você é dono de um supermercado. E você quer entrar naquela cidade. Né? Aí você fala assim, puta, mas eu não quero investir, fazer todo o investimento, porque meu negócio é operar o supermercado. Meu negócio não é construir um supermercado. Então você chega para mim, que sou dono do terreno naquela cidade, e fala: você não quer construir um supermercado para mim? Eu falo: legal, construo e alugo para você. Aí eu vou lá, construo exatamente do jeito que você quer. Área quadrada, pé direito, doca para entrar caminhão. Você me fala exatamente como é a sua operação, eu vou construir do jeito que você quiser. Só que em contrapartida, o que eu vou exigir de você? Eu quero um contrato de longo prazo. E eu vou colocar uma cláusula que é: se você rescindir o contrato antes do término do contrato, você é obrigado a pagar o saldo inteiro do contrato. Por quê? Porque eu fiz um negócio para você, né? Fiz sob medida para você. Então, isso que é o BTS, né, que a gente fala. E no mundo de CRI é muito comum, né, a construção dessas operações via o CRI. Né? E aí o que é importante analisar, né, no caso?
é se esse contrato de fato tem essa característica do atípico, né, que a gente fala, né? E aí o que entra de garantia numa operação dessa, né? Porque as garantias Não pagou, por exemplo. não pagou. Ele não, a empresa quebrou, sumiu. Eu ainda tenho a garantia do imóvel, do supermercado, no caso, para executar e tentar recuperar o principal. Né? Então, você vê, né, pessoal, como que a coisa vai ficando complexa e é importante conhecer a estrutura por trás daquela operação, né? Se eu puder só complementar, acho que quando a gente vê muito investidor, principalmente pessoa física e sem demérito nenhum, escolhendo fundo, acaba escolhendo muito pelo rendimento. E aí a gente, do nosso lado, como investidor institucional, que olha isso o tempo inteiro, acaba achando muita oportunidade. E o principal é, o investidor pessoa física, a gente viu fundo de laje, shopping, etc., sofrendo um pouco no passado, ali durante a pandemia, começo pós-pandemia, e tem muitos fundos que negociam a valores que a gente fala, putz, não é possível. Assim. Então, você pega um prédio que vale X, sendo negociado o implícito valor dele com 30%, 40% de desconto. Então, eram algumas oportunidades que no mercado real nenhuma transação acontece nesse nível de preço e a gente acabava vendo isso no mercado, nas cotas de fundo imobiliário. E aí, muito porque o investidor tem o costume ou tem um mau hábito, às vezes, de olhar só o rendimento e esquecer o que tem por trás e perspectiva. Então, acho que vale a pena olhar não só o rendimento, mas entender realmente o que tem ali, qual que é a perspectiva e lembrar que tem um imóvel por trás muitas vezes. Né? Então, não dá para você vender com 40% de desconto uma cota, sendo que assim, no mercado real não existe transação nesse nível de preço. E fazendo um gancho aqui, acho que com o seu comentário, é a questão do PVP, que a gente acabou não falando, né? Que é a relação preço de mercado em relação ao valor patrimonial. Nos fundos de papel, o valor patrimonial ele é a soma dos ativos que tem lá dentro. Né? Então, num fundo de fundos é o valor a soma dos valores patrimoniais de cada um dos fundos que tem lá dentro. Num fundo de CRI é a soma dos CRIs que tem lá dentro marcados a mercado. Né? Então, num fundo de papel, é mais precisa a marcação no sentido de que se você liquidar aquela carteira, ela deveria valer exatamente o valor patrimonial. Já num fundo de tijolo, acho que é até legal o Alexandre comentar, tem diversas metodologias de marcação e as transações que acontecem na realidade são muito diferentes, às vezes, do valor patrimonial, né, que está marcado lá. Então, acho que é um indicador importante analisar, mas ele sozinho não diz nada, assim, isoladamente, né? Tem que se atentar. Bom, ou seja, nunca se basear no indicador apenas para tomada de decisão. Aí eu queria só comentar, né? Como esse mercado ele é dominado por pessoas físicas que avaliam a qualidade de suas posições baseado no provento mensal e a partir disso tomam decisões por vezes bastante emocionado. E o mercado ele não é tão líquido quanto o mercado de ação no Brasil, por exemplo, né? Relativamente pouco dinheiro, quer dizer, um cliente, um investidor com capital alocado ali de 100 mil reais, 200 mil reais, às vezes, se decidir sair correndo do fundo, essa urgência pode machucar muito o preço da cota naquele momento. Né? E é isso que o Alexandre está dizendo, que eventualmente gera uma oportunidade para o investidor institucional que faz conta na ponta do lápis. Né? E que uma das métricas que ele olha é sempre quanto está o valor de negociação dessa cota no mercado frente ao valor patrimonial dela. Né? E aí a gente está discutindo aqui o valor patrimonial tanto de carteira de crédito, né, que seriam os fundos de papel, quanto de carteira de tijolo. E eu queria te pedir, Alexandre, se você pudesse explicar um pouquinho como é essa avaliação do valor patrimonial dos fundos de tijolo, pode ser interessante. Tá. Não, o fundo de tijolo basicamente é fluxo de caixa descontado. Então o pessoal pega todos os contratos que tem lá, põe o fluxo para frente, traz a valor presente por uma taxa que daí o avaliador que decide. E é tão simples quanto isso. Tá? É um balizador de preço, realmente, assim, mas tem a defasagem. Né? A avaliação é feita uma vez no ano, então sempre, na maior parte, o ano fiscal encerra no final do ano, então você vai chegando perto, pode ter tido algumas variações que talvez não refletidas no preço ainda. A gente não olha só isso, tá? A gente ali dentro na Capitânia acaba olhando muito um pouco da perspectiva do próprio imóvel, de novas locações, preço de locação da região, ocupação atual e se tem tido alguma demanda na região ou não. Isso serve para tudo, acho que tanto galpão, laje, etc. A gente olha também
bastante para o preço da cota, e aí o que é o implícito do metro quadrado, esse para a gente é bem importante também. Então, é o que eu falei, a gente vê muito fundo imobiliário negociando a valor que transação no mundo real não existe. Tá? Então, a gente compra indiretamente um prédio com 30%, 40% de desconto. E isso, putz, não tem sentido nenhum. Acho que até outro exemplo que a gente pode dar, os fundos de fundos também, né? Então, você pegar um horizonte de 1 ano para trás, talvez, ou em alguns períodos, o fundo era negociado também com 30% de desconto do valor patrimonial. E o fundo de fundo é o preço do outro listado. Então, se você liquidasse o fundo inteiro agora, você já tinha 30% de ganho. Então, acho que isso mostra, de novo, também um pouco da análise ali, muito olhando só o rendimento. Mas, resumindo a resposta, fluxo de caixa descontado, a gente acaba não olhando só isso, mas entendendo um pouco a perspectiva, o imóvel e o valor da cota também. Não, perfeito. E aí, acho que a outra observação, né, olhar o desconto do valor de negociação da cota na tela em relação ao valor patrimonial é sim uma boa métrica, mas acho que vale tomar cuidado para não cair numa value trap. Né? O que é uma value trap? É alguma coisa que você olha, está barato, daqui a 1 ano continua barato, daqui a 2 anos continua barato. Quer dizer, está sempre descontado ali sistematicamente em relação ao que deveria ser o valor correto, segundo uma precificação racional financeira. Né? Mas eventualmente não, o preço está errado e continua errado e fica mais errado ainda. Né? É por isso que é importante a gente saber o que está acontecendo no mercado, sobretudo. Né? E nesse sentido, aí vai minha pergunta a vocês dois, como é que vocês estão vendo o mercado atualmente para efeitos de decisão de investimento nessa classe de ativos? Bom, assim, esse ano o IFIX, né, o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, ele já deu uma boa recuperada, e ele é muito sensível a juros, né? Então a gente está num momento agora de queda de juros, então o IFIX ele costuma performar melhor nesses momentos. Mas como eu falei, ele já deu uma boa recuperada esse ano, mas ainda tem muita coisa descontada. Tem ainda um receio da pessoa física que às vezes ela entrou ali no topo, no momento mais caro de mercado e se machucou e ainda está um pouco receosa em voltar. Então, assim, tem muita oportunidade ainda. Eu diria que em todos os segmentos tem bastante oportunidade ainda, como a gente está vendo. Acho que a nossa opinião é bem parecida, tá? Principalmente olhando os fundos de tijolo, a gente enxerga muita oportunidade. Se a gente olhar para a laje corporativa, falando das principais regiões, e aí acaba sendo São Paulo, CBD, são as principais regiões de São Paulo. A gente já vê uma vacância super baixa, ganho de preço real e os preços ainda bem descontados. Se você olha shopping center, e aí acho que tanto empresa listada quanto fundo imobiliário, diversos deles mostrando resultado cada vez melhor, mês após mês, trimestre após trimestre, às vezes até recorde de venda, inadimplência menor, desconto menor, ganho real de aluguel. Já começa a ter algum reflexo no preço, mas a gente acha que também tem potencial. Galpão costuma andar um pouco mais de lado, até pelo desenvolvimento ser muito mais rápido, né? Então, diferente de laje, quando você olha São Paulo, que a nova oferta é super restrita, seja por área, seja por potencial, etc., galpão é muito mais fácil. Então, galpão, sei lá, se deixa tudo aprovado em 6 meses, coloca um galpão de pé. Então, o preço costuma andar um pouco mais linear. Mas, principalmente em laje, a gente tem visto bastante oportunidade ainda. E shopping também tem algumas coisas. Galpão também tem, mas o preço acho que anda um pouquinho mais de lado. Bom, até aproveitando aí sobre as oportunidades, Alfa, eu acho que é legal trazer uma diferença na abordagem sobre, né, a tomada de decisão de uma pessoa física para comprar um fundo e vocês, um player grande como a Capitânia, né? O que você destaca, assim, de forma resumida? O que o fundo tem que ter, o que ele não pode ter, senão a gente nem olha, assim, de uma forma bem... Não, acho que o investidor varejo, né, falando assim, no final do dia acaba confiando muito o investimento dele ao gestor que ele escolheu. Então, é muito importante, de novo, voltar, conhecer o gestor e onde ele está investindo. E a gente, do lado da gestão, e aí seja a gestão do fundo ou como se fosse do FOF nosso, né, comprando o fundo dos outros, aí sim a gente vai no detalhe de tudo. Então, a gente olha planilha todos os meses, ocupação de todos os prédios, valor de aluguel, entende qual é a perspectiva, se tem alguma coisa naquele mês que impactou para cima ou para baixo, ou se tem alguma coisa para frente que impacta.
a gente acaba olhando absolutamente tudo, todos os meses, de todos os segmentos. Tá? Então, a gente tem até uma equipe de 7 pessoas, que a gente separa por segmento na Capitânia, e acaba olhando tudo. O investidor varejo, eu acho que acaba no final do dia olhando mais superficial, até porque não tem tempo, né? Até pensando, putz, meu pai investindo não consegue ficar olhando, assim, ele tem fundo imobiliário um monte, mas ele não consegue ficar olhando ali, putz, Mas o prédio ajuda, tal o filho tá ajuda, o filho alugado. É só a Capitânia que ele tem. O prédio tal tá alugado para tal inquilino, vai ficar vago. Não tem como. Então, no final do dia, você confia no gestor, entende o que tem ali dentro, sabe o que você está comprando, até para não fazer o que o André falou, que você é comprar barato porque tá barato. Tem um monte de coisa que é barato, mas talvez a perspectiva seja continuar barato mesmo. E a gente olha no detalhe tudo e acaba escolhendo onde a gente acha que tem mais oportunidade. Legal. Um pouco diferente, talvez, da escolha quando você monta a carteira de CRI, que daí acho que depende um pouco do perfil do fundo, o que você quer entregar. Só um comentário, né? Dentro desse mundo de fundos de CRI, você tem diversas categorias, né? Você tem aqueles que a gente chama mais high grade, que são as operações com risco de crédito menor, a middle risk, médio, e a high yield, que é um risco maior. E aí não tem muito segredo, né? Assim, mais risco, mais retorno, né? Não tem Então, almoço de graça. Né? não tem. Então, isso é um comentário que eu esqueci de fazer ali na primeira pergunta, mas acho que é muito importante o investidor entender e comparar sempre banana com banana e maçã com maçã, né? Porque se ele olhar um fundo mais high yield, que está tomando mais risco, ele não pode comparar com um fundo que só vai ter locatário, por exemplo, AAA, ou devedor AAA. Né? Então, essa distinção é muito importante e tem espaço para ter os dois dentro da carteira de um investidor, né? Não tem certo e errado. A questão é entender retorno ajustado ao risco. Né? Esse que é o grande ponto. Ou seja, o fundo, pessoal, que paga um dividendo muito acima da média ali, né, de um segmento, você certamente tem operações de risco maior ali por trás, né? Essa que é a mensagem. Né? Então, se guiar apenas pelo histórico de dividendos, né, não só isso, mas se guiar apenas por um único indicador apenas, não é uma boa estratégia, né? Acho que isso que é... Sim. Olha, perguntando aqui, imóvel no Brasil no longo prazo sempre vale a pena? Pô, a pergunta é boa, né? Depende do imóvel. Isso aí acho que é outro painel, inclusive. A gente pode fazer outro painel disso, né, Alfa? Pô, vale a pena, mas assim, a gente, até olhando alguns imóveis que a gente tem comprado, é sempre bem localizado. Depende muito, né? Então não, né? Não, vale, né? Mas isso, depende muito do depende imóvel, né? Se você comprar no lugar certo, no preço certo, vale. Se você comprar no lugar errado, no preço errado, provavelmente não vale. E tem os ciclos também, né? Então, ao longo do tempo, por exemplo, um prédio corporativo acaba repassando a inflação os mais bem localizados. Se não, assim, a gente vê um prédio que o aluguel foi R$100, depois já subiu para 180, depois voltou para R$100, hoje tem 150, 180 e voltando para 200. Então tem um pouco do ciclo imobiliário também. Mas acho que fato os prédios bem localizados acabam conseguindo repassar assim, a inflação e geram valor ao longo do tempo. Até porque não consegue replicar, né? Então, fazer um prédio hoje na Faria Lima, por exemplo, depende do trecho, é praticamente impossível. E quanto custaria isso? É difícil também. Então, acho que a resposta depende muito do imóvel, mas pode sim valer a pena. Ou melhor via fundo imobiliário, né? Esse é o ponto, né? Um investidor que pode escolher entre fazer a compra direta de imóveis na economia real ou fazer a compra de imóveis através de fundos imobiliários, o que vocês recomendariam? Pô, a gente até suspeita para falar, são viesados, né? Mas vamos lá. Mas fundo imobiliário com certeza, né? Então acho que o primeiro ponto é questão de imposto, né? Você tem isenção tributária e aí são 2 pontos, né? É isento tanto na renda do cotista quanto no aluguel do prédio. Então tudo que ele recebe de receita de aluguel também é isento. Acho que outro ponto é diversificação. Então você vai gastar, sei lá, que seja 500 mil no imóvel. Você consegue diversificar muito mais em fundo imobiliário do que tendo só aquela sala que você ficou vazia, você paga condomínio IPTU daquilo e acabou. Então, a diversificação é outro ponto importante. Acho que um outro ponto é, de novo, você tem um gestor profissional por trás. Então, alguém que discute o contrato de locação, se o cara não paga, vai atrás, executa. Se é típico ou não é, como o Matheus mencionou.
mas é alguém que está ali cuidando do seu investimento para você, e você às vezes tem outra ocupação e não é seu dia a dia ficar cuidando do imóvel. Então você tem ali um gestor profissional também. Acho que você quer completar. Não, e tem um outro ponto que eu acho que é interessante, que assim, você compra um imóvel, no exemplo dele, 500 mil, aí você recebe um aluguel. O que você faz com esse aluguel? Né? Se você... O reinvestimento, para você reinvestir num imóvel, comprar outro, vai demorar muito para você juntar de novo 500 mil. Enquanto que no fundo imobiliário, todo mês, pingou ali, você consegue reinvestir. E vai criando aquela bola de neve, né, que a gente fala. Então tem esse ponto para adicionar também. É muito mais líquido, né? Sim. Fora a liquidez, né? Se precisa vender, vende na A hora. tela do home broker, aperta um botão e dependendo do fundo você vende na hora. Exato. Às vezes Mas obviamente tem os componentes que nem tudo é racional, né? Então tem o apego, o brasileiro de maneira geral tem um apego ao imóvel, gosta da escritura, exato, né? Tem outras questões que não são só financeiras, né? Eu acrescentaria, sobretudo, a da volatilidade, né? Você passa, quando você compra um imóvel na economia real, você não vê o preço dele variando a cada segundo. O preço dele está variando a cada segundo, em função de fatores, inclusive, extremamente externos ao Brasil, em função do juros dos Estados Unidos, possibilidade de uma guerra escalar no Oriente Médio, na Rússia, enfim. Mas o preço dele está lá variando, só que a gente não vê. Ninguém fica ligando para o corretor para saber, não, quanto é que está valendo agora, quanto é que quando a gente vai... E ninguém vende se acha que vale muito pouco, né? Ninguém vende imóvel de verdade com 40% de desconto, exatamente, né? Fica 10 anos sem vender, mas não baixa o preço, né? E na bolsa, né, no ativo listado em bolsa, que é o caso da cota do fundo imobiliário, a gente vê o valor o tempo inteiro, né? Muito transparente nesse sentido. Lidar com essa transparência eventualmente faz mal, né? Então acho que isso é importante, o investidor saber conhecer o seu próprio perfil, né? Acho que isso foi uma mensagem passada inclusive em outras mesas do evento hoje, né? Porque não adianta nada a gente ter a melhor oportunidade do mundo se num primeiro dia de menos 1%, porque o Trump falou alguma coisa, a gente toma uma decisão de sair antecipadamente de maneira inadequada, né? Eu acho que a gente podia, de repente, cair aqui num bate-bola, né? Sobretudo nós, Invest Smart, Rio de Janeiro, né? Ninguém está vendo, mas o Pão de Açúcar está ali atrás, né? André? Como é que vocês estão vendo o mercado imobiliário do Rio relativo a São Paulo? Ninguém vê Rio, mas como é que vocês acham? O tema é laje, então, também, né? Laje corporativa, aí sendo muito transparente até no nosso dia a dia, a gente acaba tendo pouca exposição nos fundos a Rio de Janeiro, e aí depende muito do fundo, do contrato, do preço também. Uhum. A gente tem no fundo nosso exposição direta a um ativo no Leblon, na Zona Sul. É uma realidade um pouco diferente, acho, de Rio de Janeiro, até porque a ocupação ali é super alta, existe uma escassez de área mesmo, diferente de outras áreas como o Centro e talvez Porto, que ainda sofrem um pouco com vacância. De maneira geral, assim, para a gente é ter o preço certo para o imóvel que a gente acha que tem algum potencial. Então, a gente pode ter alguma exposição a Rio e Laje? Pode ter também, eventualmente a gente até tem, mas aí depende muito do imóvel, do contrato, o preço que a gente entrou. Shopping center é um pouco diferente. Shopping center, a gente acaba olhando muito mais o tamanho da cidade, não só a localização exata, né? Então, a gente tem, óbvio, exposição a shoppings aqui no Rio de Janeiro, claro. São Paulo é um mercado um pouco mais maduro, quando você olha em laje corporativa, até por perfil de inquilino, né? Rio de Janeiro, historicamente, depende muito do setor de óleo e gás e do setor público, principalmente, os inquilinos. Então, é um perfil um pouco diferente. Mas a gente acaba olhando tudo. Talvez mais concentrado em São Paulo, porque tem mais fundo com imóveis em São Paulo, falando de laje, mas a gente acaba olhando tudo que tem. Para comprar imóvel direto, aí São Paulo acaba sendo um pouco mais, pelo menos hoje em dia, Zona Sul do Rio e São Paulo é o que a gente tem olhado mais. E para operar crédito, Mateoli, tem alguma diferença geográfica relevante nesse sentido? Pensando aqui. Que assim, se o devedor for bom, né? Que assim, esse mundo do crédito ele é muito, muito amplo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que a gente analise uma operação do Pão de Açúcar. Se a loja está no Rio de Janeiro, ou em Manaus, ou em São Paulo, no fim você está no risco Pão de Açúcar, né? Assim, por mais que você tenha a garantia da loja, e é legal você ter uma loja melhor como garantia, mas no fim, assim, o principal risco daquela operação é o do devedor, né?
Agora, quando você entra numa operação de projeto, um CRI para financiar uma obra, por exemplo, aí a gente analisa o micro de cada região, né? E aí, assim, Rio de Janeiro, a gente já olhou muita operação que é CRI para financiar a obra na Zona Sul. E a gente estava extremamente confortável com esse tipo de operação, né? E a gente fez uma operação também, que foi uma operação de Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro, lá na região do Grumari. E uma carteira super redonda e a gente também se sentiu bem confortável em entrar. Mas é muito caso a caso, é no micro, é análise de carteira, análise do histórico da incorporadora naquela região, né? Porque tem 2007, 2008 ficou famoso, né? Que várias incorporadoras fizeram IPO e com os recursos elas foram expandir. Vamos dominar o Brasil. E o mercado imobiliário residencial, principalmente, ele é muito local, ele é muito específico, né? Então, para a gente, uma incorporadora especializada em Rio de Janeiro, Zona Sul, por exemplo, né? Ou qualquer zona que ela venha a trabalhar, mas que ela esteja especializada naquela região, conheça o público, para a gente faz sentido, assim, não tem nenhuma restrição quanto a setor, quanto a região, desculpa. Não, eu só queria ler aqui brevemente uma pergunta aqui no chat. A Silvia perguntou, acho que um momento ali você falou de galpões, Alfer, você quis dizer os fundos de logística, não é isso? Correto. Acho que uma resposta, era isso, tá? A questão da linguagem aqui, galpões. Tá bom, Boa. Galpão logístico. Legal. E, pessoal, eu queria trazer um tema que acho que a gente não poderia deixar de falar. O Alfer mencionou brevemente em uma de suas falas, que o grande atrativo, né, pessoal, para a pessoa física investir nesses fundos imobiliários é a questão do dividendo mensal isento. Né, o Alfer explicou, né, por lei lá de 1993, né, os fundos são obrigados a distribuir 95% dos lucros numa janela semestral, mas acho que os gestores já entenderam que o investidor gosta, né, do dividendo todo mês ali isento, inclusive com uma excelente alternativa para aposentadoria, né, por exemplo, renda mensal. E a gente viu aí recentemente, né, uma pauta de uma possível MP no ano que vem que poderia taxar os dividendos dos fundos imobiliários. É claro que o mercado reagiria com essa notícia. Eu queria que a gente pudesse encerrar nosso bate-papo aqui falando um pouco sobre isso. O que vocês pensam, caso essa MP seja aprovada, enfim, o que vocês acharem pertinente sobre o tema? Então, assim, essa MP, né, porque assim, para o fundo imobiliário ter a isenção, ele tem, uma das regras é que ele tenha no mínimo 50 cotistas. Hoje, essa é a regra atual. E na medida, né, que foi circulada, eles propuseram aumentar para 500 cotistas. Né? Qual foi o racional dessa medida? Porque hoje você tem alguns fundos imobiliários no Brasil que são de famílias ricas, por exemplo, que elas simplesmente usam a estrutura do fundo imobiliário para ter a isenção fiscal. Né? E aí, qual que é o racional dessa medida? Colocar 500 pessoas para dentro torna mais difícil uma família arranjar 500 cotistas só para ter a isenção fiscal. Né? Então, acho que foi muito mais de atacar esse público específico do que a indústria como um todo. Né? E aí tem, acho que, 2 pontos que são bem interessantes de falar. Um é a lei do FIAGRO, que ela é bem recente, né? Assim, relativamente. E eles vieram inspirados nos fundos imobiliários e vieram com a isenção também. Então, assim, seria estranho, né? Uma classe tão nova que nasceu agora, já mudar a regra logo depois, né? E o segundo ponto, até um dado interessante que eu li esses dias, que foi pela primeira vez na série histórica, o mercado de fundos de CRI foi responsável por financiar mais o mercado de capitais como um todo, foi responsável por financiar mais projetos imobiliários do que os vindos de recursos de poupança. Então, você imagina a importância do segmento para a economia do país, né? Então, acho que uma possível tributação machucaria demais, né? Porque não é só o investidor pessoa física, é toda a cadeia do setor imobiliário que é impactada, né? Quer complementar, Filomar? Acho que é isso. Né? Acho que é isso, acho que é um assunto que já faz alguns anos que existe quando também. Volta, de vez em quando ele aparece. É. Exato. Mas, de todo modo, acho que a isenção é uma das vantagens do produto. Claramente teria algum impacto, não é o que parece, né, como eu comentou agora, mas existem outras vantagens também que
Legal. Eventualmente, talvez o atual governo, inclusive, goste muito do setor, né? Historicamente, assim, algumas evidências. É isso, acho que vamos passar para as considerações finais, então. É uma boa investir em fundo imobiliário, pessoal? Com certeza, né? Agradecer aqui ao pessoal que acompanhou a gente, né? A primeira pergunta, né, foi como a gente analisa o que é um bom fundo imobiliário. Essa pergunta, evidentemente, ela é complexa e essa resposta pode demorar 1 hora ou 1 ano. Então, eu acho muito importante esse trabalho, né? Todo investidor, pessoa física, ter sempre ali o suporte, o apoio, a ajuda de um assessor de investimento. Ele está aqui para isso, ele tem acesso às casas, aos gestores, aos agentes que fazem esse mercado acontecer, né? Esse mercado que não para de crescer, CPF, todo ano é 300% CPF, é um negócio absurdo, é muito dinâmico, né? Mudanças, inclusive, de legislação podendo ocorrer. Enfim, então, acho que esse talvez seja um bom primeiro passo. Achar um assessor de confiança, muito bem qualificado e informado. Nós aqui na Investmart estamos à disposição. Mas vamos lá, considerações finais daqui para lá, então. Daqui para lá, começando aqui? Começando aí. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Um prazer falar com vocês. Espero ter ajudado alguma coisa. Concordo com o André, acho que o papel do assessor é super importante. A gente, do lado da gestão, tem contato direto o tempo inteiro. É realmente um pessoal que está sempre estudando, indo atrás de informação para repassar. E do nosso lado, acho que é uma indústria que a gente acredita bastante, tem trabalhado cada vez mais para ser mais transparente nos nossos fundos e trazer produtos cada vez melhores para os nossos cotistas, com retornos cada vez melhores também. Obrigado também pelo convite. Acho que é uma mensagem, né, para investidor, né, pessoa física, que eu acho que é o seu patrimônio, né, que você está investindo. Então, assim, hoje a indústria ela é muito mais transparente do que era no passado. E não digo que no passado tinha coisas obscuras, né? Eu digo, igual o Alexandre comentou, né? Você tem hoje RI, relatório mensal, trimestral, live com gestor, você tem fale com RI, tem muito canal de acesso, né? Então, assim, o investidor que dedicar um pouco de tempo, ele, lendo esses relatórios, tira 1 horinha por semana, alguma coisa assim, ele já vai sair na frente de muita gente e vai começar a ver muita oportunidade com pouco tempo, né, de estudo. Então, acho que é essa a mensagem, assim, tem muita informação disponível, tem muito curso online, tem muita coisa. O trabalho do assessor é importante, mas também é importante que o investidor entenda onde ele está investindo, né? Bom, da minha parte aqui, agradecer bastante a presença do Alfer e do Matteoli. O meu ponto vai ser bem similar ao do Matteoli. Acho que é assim, pessoal, se você escolher um fundo imobiliário e parar para ler os 3 últimos relatórios gerenciais, você já vai ver a vantagem que você vai ter diante dos demais participantes. Então, eu sei que no dia a dia é corrido, a gente não tem muito tempo, mas para isso você pode contar, por exemplo, com uma assessoria de investimento para te ajudar nessa jornada. Mas então é isso, contem com a gente. Pessoal, obrigado uma vez mais e até breve, pessoal. Tchau, tchau.